Oi, crianças! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Thaís e eu estou mais uma vez com vocês, crianças juntinhos, para aprendermos a Palavra de Deus. E aí, será que você já sabe qual vai ser a nossa história de hoje? Você já sabe? Quem é aquela criança que gosta da escola dominical, né? Que já tá pegando as dicas? Eu acredito que você já saiba qual é a nossa lição de hoje. Vamos ver então? Então, hoje, crianças, é a lição número 8. Já estamos caminhando para o final de mais um trimestre, não é mesmo? Então, a lição número 8, o título da nossa lição de hoje é Um cego volta a ver. Isso mesmo, crianças. Um cego voltou a enxergar. Volta? Quer dizer que ele não era cego antes, né? Vamos aprender essa história de pertinho na Bíblia? Crianças, ó, a nossa história de hoje está em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Mas, como ela também está escrita em Mateus, em Marcos, em Lucas, nós vamos ler hoje em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos conhecer, crianças, a história desse cego que ele voltou a ver. E aí, mais um milagre de Jesus, né? O nosso amigo muito poderoso. Que esse é o título da nossa revista. O meu amigo Jesus é poderoso. A gente já viu, crianças, que ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Quer dizer que ele tem poder sobre a morte, não é mesmo? Nós vimos também que ele curou uma mulher que estava com uma doença já fazia 12 anos, que só de tocar nele, né? Ela recebeu o milagre através da fé. Nós vemos que ele tem poder sobre o vento, sobre o mar, né? A cada dia estamos aprendendo um milagre desse Jesus tão poderoso. E hoje não é diferente. Vamos aprender mais uma história? Então, é em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 46. Vamos lá. E foram para Jericó. Para onde que eles foram, crianças? Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele quem? Jesus, né? Jesus está saindo de Jericó juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão. Muitas pessoas estão com Jesus, porque onde Jesus estava, criança, sempre tinha alguém querendo ficar perto dele, né? Ouvir sobre o céu, ouvir as maravilhas que Jesus tinha para falar, tocar em Jesus, receber o seu milagre, né? Participar daquele momento que onde Jesus estava sempre tinha a alegria, né? Então tinha uma grande multidão. E crianças, no caminho daquele lugar, daquela cidade de Jericó, tinha um homem chamado, vamos ver, Bartimeu. Ele era cego e ele era mendigo, e ele era filho de Timeu, e ele estava sentado à beira do caminho. Quem que estava sentado, crianças? Bartimeu, ele era cego e ele era mendigo. Crianças, vamos parar para analisar a vida desse moço? Ele é um adulto já, ele é um homem e todos os dias colocavam ele na beira do caminho para ele pedir esmola, crianças, para pedir pela compaixão de alguém, que lhe desse uma moeda, que lhe desse um pão, que lhe desse alguma coisa que o ajudasse a sobreviver, porque uma pessoa cega, ela não enxerga, né? E como é ruim ficar sem enxergar, crianças. Pensa bem, fecha os seus olhinhos agora, fechou os seus olhos, não tá enxergando nada, tá tudo escuro, ai, é muito ruim. Agora tenta depois, quando acabar a aula, você tenta ir na cozinha, se você sabe o caminho, tente ir no banheiro, apalpando as coisas e alguém te guiando, não, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Isso que o cego faz, ele usa o tato, né, pra se posicionar onde que ele tá. A audição dele, né, ele presta muita atenção em tudo que tá acontecendo ao seu redor. E esse homem, Bartimeu, é isso que ele está fazendo. Ele está à beira do caminho, ele está mendigando, mas de repente ele escuta uma multidão, uma grande multidão passando, e ele pergunta então, o que está acontecendo? Vamos ver aqui na Bíblia, versículo 47. E aí falaram para ele que era Jesus, ó. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele colocou-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Ele começou a clamar, crianças, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Crianças, quem tinha falado para Bartimeu que Jesus era filho de Davi? Falaram para ele que era Jesus, o Nazareno. Crianças, Bartimeu enxergava em Jesus algo muito mais além do que os outros enxergavam. Ele sabia que Jesus era o Messias, então ele viu uma oportunidade. Jesus estava passando perto de onde ele estava. E sabe, crianças, Jesus nunca mais passou por Jericó, porque dali mais para frente ele vai para Jerusalém e depois ele já vai ser entregue ao Calvário, né? A crucificação pelas nossas vidas. Então, se Bartimeu não aproveitasse aquele momento, já era, ele ia morrer cego. Então, vamos ver o que aconteceu. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ah, mas as pessoas mandaram que ele ficasse quieto? Cala a boca, para com essa barulheira, essa gritaria, você está atrapalhando. Fica quieto. Nossa, Jesus está passando, mas você é só um cego. Fica quieto aí, fica na sua. Mas a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o, chame ele. Ah, crianças, alguém chegou perto dele e disse: tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama, Jesus te chama. Crianças, por que eu escolhi a parte de Marcos? Porque eu achei muito interessante essa parte aqui, ó. Peraí que eu coloquei aqui atrás, mas não tô conseguindo pôr agora. Bartimeu, ele tinha uma capa. Os cegos, as pessoas, os mendigos, eles tinham uma capa. Porque aquela capa protegia eles da chuva, protegia do sol, e aquele era um passe que ele tinha, uma autorização que ele tinha para ele mendigar. Então, era muito importante essa capa para ele. Ele precisava dela. Mas, olha o versículo 49, que falaram para ele: levanta-te, ele te chama no 50. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então ele pegou aquela capa que ele precisava dela, que era o passe para ele pedir esmola, ele lançou fora aquela capa, crianças, e ele saltou e foi em direção a Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, crianças, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O que você precisa? O que você quer? Sabe que o Bartimeu respondeu, crianças: mestre, que eu torne a ver. Jesus perguntou para ele: o que você quer? Mas Jesus não estava vendo que ele era cego já? Jesus não podia já fazer um milagre, assim, estender as mãos, né? Pedir para que Deus já fizesse o milagre? Não, quando Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E Bartimeu sabia o que ele queria. Ele falou: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne quer dizer que ele não nasceu cego. Em algum momento da sua vida ele perdeu a visão. E aí, qual que foi a resposta de Jesus, crianças? 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. O que Jesus falou para ele? Vai, pode ir, a tua fé te salvou. Mas ele não foi embora, ele não voltou para a cidade dele. A Bíblia diz que imediatamente, foi na mesma hora, crianças, ele tornou a ver e ele seguia a Jesus estrada fora. Ele continuou com Jesus, ele queria estar perto de Jesus, ele amou esse milagre, ele começou a enxergar instantaneamente e ele começou a seguir Jesus, pulando e saltando de alegria. Crianças, o que nós aprendemos nessa história de hoje? Que Deus, Jesus, ele é o nosso amigo e ele quer que nós falamos para ele o que nós queremos. Ele te pergunta para mim, ele pergunta para você hoje: o que você quer que eu te faça? E é isso o nosso texto áureo de hoje. Peçam
e vocês receberão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Gente, que versículo, que tesouro mais fácil, não é? É assim, ó. Peçam e vocês receberão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Tia, eu posso falar para Jesus tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero? Com certeza. Fale para eles dos seus sonhos, fala para Jesus sobre os seus medos, fala para Jesus o que você sente, o que você precisa. Conversa com ele, ele é o seu amigo, ele é o nosso amigo. E qual é mesmo o nosso texto áureo? Peçam e vocês receberão. E Jesus então te pergunta hoje, o que você quer que eu te faça? Eu tenho o que eu quero que Jesus faça. Eu quero que Jesus salve a minha família. Eu quero minha família completa na presença do Senhor, que eu acho não, com certeza, essa é a melhor bênção que alguém pode receber, ter toda a sua família salva. Tem muitos outros sonhos ainda que estão na presença do Senhor, que eu acredito e eu espero que um dia, se for da vontade de Deus, ele possa realizar. Mas a cada dia a gente passa por muitas coisas, alguns momentos difíceis, alguns momentos bons também, que o Senhor enche a nossa vida de alegria, né, crianças? Mas em tudo nós podemos conversar com o nosso Deus, conversar com Jesus, o nosso querido amigo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos que um cego, ele tornou a ver imediatamente, que ele teve tanta fé, que ele tirou aquela capa e já jogou fora, que ele aproveitou aquela oportunidade que Jesus estava passando, porque Jesus não passou por ali novamente. Então, ele aproveitou a oportunidade. E quando Jesus perguntou para ele, ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Aqui, ó, ele fala até assim, ó, mestre, que eu torne a ver. Quer dizer que Jesus era mestre, o Senhor, que Jesus era Messias, que Jesus era um professor, que Jesus era tudo. É o respeito que ele tinha por Jesus, mestre, que eu torne a ver. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. E aí, você gostou? Então, na próxima semana, eu te espero aqui pra gente aprender mais um lindo milagre que Jesus fez, o nosso amigo Todo-Poderoso. Tchau, crianças. Até a próxima semana.